Sejam bem-vindos a mais um episódio de Quem vê caras não vê articulações. Hoje com o título de Além da Dor, desvendando a fibromialgia, com Joana Vicente. E como o título já indica, temos connosco uma convidada especial, a Joana. Olá Joana, a Joana é a presidente da Associação Portuguesa de Fibromialgia. Joana, tudo bem? Olá, muito boa noite. É um gosto poder estar aqui no podcast da Andai, porque tenho um grande carinho pela Andai, portanto é um gosto estar convosco. E obrigada. Vamos então aqui a esta partilha de experiências, não é? Sim, Ah, sim, é um gosto ter-te aqui connosco. A nossa primeira questão, o nosso primeiro pedido, é mais assim, é contar como é que foi um bocadinho do teu percurso, o teu diagnóstico e qual é que é o impacto da fibromialgia na tua vida. Ora, o impacto da fibromialgia na minha vida, eu acho que teve e tem várias fases. Portanto, começando do início, tive uma infância praticamente normal. E aos 16 anos é que comecei com os primeiros sintomas e começou logo também uma grande incapacidade envolvida, comecei logo a ter dificuldade em ir à escola, porque eu tinha que me deslocar também de autocarro, portanto, isso era aquela carga toda de cansaço, era ter que levar muito mais coisas na mochila comigo, pronto, e passava o dia todo fora de casa e tinha que subir às vezes 3 andares, para ter aulas mesmo no último andar e, portanto, foi uma coisa que escalou um pouco depressa. Passou de dores para aquele cansaço generalizado, muitas enxaquecas, mesmo muitas, enfim, ali uma grande panóplia de sintomas, e demorei mais ou menos um ano até ter o diagnóstico, corri várias especialidades. A minha mãe também tem o diagnóstico e depois então andámos por vários, a saltitar por aqui e por acolá. Recebi o diagnóstico passado um ano, através do médico dela, o neurologista. e a partir daí eu estive a ler assim um bocadinho sobre essa fase em que foste diagnosticada, e li algures que foi difícil para ti aceitares a doença, mas que depois aproveitaste como se fosse uma oportunidade, não é? Para dedicares um bocadinho a esta parte e tentares fazer da dor, não é? Uma coisa mais positiva. Aceitar para mim é uma palavra um pouco difícil. Peço desculpa, mas este episódio hoje vai ter aqui participação especial dos meus gatos. Ainda hoje aceitar é uma palavra que eu não aceito muito, vá. Mas pronto, isso é um processo meu, cada um tem a sua palavra, cada um escolhe pronto, o que achar melhor para si. Isto foi um processo muitíssimo complicado, porque lá está, a minha mãe tem, e eu tenho a perspectiva dos dois lados, não é? O ser filha, eu quando era mais pequena, eu queria ser eu a ter as dores para ela não ter, e agora, olha, afinal eu tenho, ela tem e pronto, não ajudei ninguém. E houve aqui uma fase de muita revolta, porque não era capaz de aceitar pronto, vou usar a palavra aceitar, aceitar algo que me fizesse mal, que me condicionasse a minha vida pessoal, que eu tivesse dificuldade de ir à escola, eu deixei mesmo de conseguir ir à escola, deixei de ter vida social, e isso afetou-me imenso. E claro, isto foi um processo até, se nessa altura me dissessem, e tal, vais ser presidente de uma associação de fibromialgia, eu não ia acreditar. Achava que isso era completamente ridículo, porque eu nem sequer queria ouvir falar no assunto. Lá está, foi um processo que demorou uns anitos. Depois lá comecei a pesquisar para mim e acabei por criar uma página de blog, digamos assim, porque uma coisa que eu achei ridícula era que não havia quase informação nenhuma em português de Portugal sobre a fibromialgia, era algo mesmo muito limitado. E comecei a traduzir artigos nessa página de Facebook e blog e
pronto, tomou proporções muito grandes porque havia mais gente na mesma situação, que também procurava informação em português. Depois comecei a perceber que as pessoas tinham aquela necessidade de se juntar e falar, comecei a organizar convívios, que escalaram depois para palestra e escalou, pronto, tomou proporções que eu não estava à espera. De repente já tinha pessoas a ajudar-me. Mando também um grande beijinho para a Eva, que está comigo desde o início e é a nossa Presidente da Assembleia Geral. E pronto, e demos por nós, já estávamos a fazer um trabalho de associação e acabámos depois em 2016 por oficializar a PJ, que inicialmente se chamava Associação Portuguesa de Jovens com Fibromialgia, porque a página inicial chamava-se Jovens Portadores de Fibromialgia em Portugal. E nós não queríamos distanciar muito, apesar de que, claro, sempre aceitámos pessoas de todas as idades, não éramos uma associação, pronto, juvenil mesmo. E pronto, depois em 2020 achámos por bem crescer um bocadinho, então tirámos os jovens e pronto, temos mantido desde então o trabalho. Claro que a pandemia mudou as coisas, como vocês sabem bem, e lá está, estamos também muito no online, todos os meses a fazer webinars, lançamos e-books também que podem ajudar. Já estamos a retomar os eventos presenciais e tentamos correr o país. Claro que isto é tudo feito conforme a nossa disponibilidade, porque somos todas voluntárias, não é? E temos os diagnósticos, temos o nosso trabalho, temos a nossa família. Por isto aqui é, pronto, é uma grande conjugação de várias coisas e o associativismo foi uma coisa que o bichinho cresceu sem eu esperar. E pronto, e olha, dou para mim também sou Presidente do Conselho Fiscal da Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas, um grande beijinho para a Elsa, e também faço parte dos órgãos sociais da Associação Europeia de Fibromialgia, que é a European Network of Fibromyalgia Associations, e também faço parte do IOLAR Young Party contigo, Cláudia. Sim. Portanto, isto, picando o bichinho, que é o que costumamos dizer, pelo menos a quem vem de novo, quando pica o bichinho isto não se para e a tendência é acumular mais trabalho. Parece que não tens mais nada para fazer, mas é com imenso gosto porque é aquela sentido de querer fazer a diferença de alguma forma na vida das pessoas e obviamente que é lutar pelos direitos também da falta deles, não é? Que não existem com a fibromialgia em Portugal. E pronto, também é a nossa obrigação como associação batalhar nisso, que não é tão fácil como as pessoas pensam, mas pronto, muito resumidamente é isto. Pronto, para darmos a conhecer aqui um bocadinho às pessoas que nos ouvem sobre o que é fibromialgia, consegues destacar alguns sinais e sintomas? Tu já disseste que tiveste um diagnóstico médico de um ano, sabes dizer se as outras pessoas também conseguem esse diagnóstico assim tão rápido? Ou... Pois, exatamente, como tu disseste, rápido. Não, eu sou dos poucos casos em que tive o diagnóstico rápido, entre aspas, que não devia ser mais rápido, mas pronto. Mas lá está, ainda há muita desvalorização dos profissionais de saúde sobre a fibromialgia de diversas áreas, portanto os diagnósticos acabam muito por ser tardios. Porque também há pessoas que às vezes já estou com dor aqui, estou com dor acolá, vou aguentando. Há pessoas que vão logo ao médico, pronto, aqui é um espectro muito grande do que possa ser, mas é muito principalmente porque muitos profissionais de saúde ainda não acreditam na doença, apesar de ser reconhecida, tanto pela Organização Mundial de Saúde e pela DGS. Há profissionais que não acreditam e isso vão empurrando as pessoas, vão descartando as pessoas e ela não saltitar de especialidade em especialidade, até que encontram algum profissional de saúde, tem alguma empatia que realmente acredita nos sintomas e depois acabam por realmente ter o diagnóstico, mas isso pode demorar entre 1 ano, a 5, a 10, a 20, como eu já vi. E aos sintomas base vai aquela dor persistente de mais de 3 meses, migratória, tem pode mudar de intensidade ao longo do dia. Também existem as crises, pronto, que também são bastante imprevisíveis. Claro que com o tempo a pessoa vai entendendo quais são os gatilhos para essas tais crises. E há muitos sintomas, aquela fadiga extrema,
sono não reparador, rigidez matinal, e assim, os sintomas, também sintomas gastrointestinais, problemas de sono, enfim, há aqui várias coisas e depois todos são diferentes. Eu, por exemplo, comparando com a minha mãe, apesar de eu ser filha dela, eu não tenho os sintomas exatamente iguais aos dela. Pronto, a minha ataca mais as pernas, ela é mais os braços, eu tenho muitas enxaquecas, ela não, portanto só aí conseguem ver a diferença que é entre as pessoas. Portanto, não há aqui que eu costumo dizer chapa 5 igual para todos. Varia muito de pessoa para pessoa, mas basicamente é isso. Obrigada. E lá está, é um bocadinho, não só na fibromialgia é assim, mas na artrite idiopática juvenil e em todas as outras, pelo menos todas as doenças reumáticas, é toda uma panóplia de sinais e sintomas que... Sim, e lá está, cada pessoa sente à sua maneira, não é? Exatamente, sim, sim, sim. E, e E, pronto, parece que é difícil dos profissionais de saúde entenderem isso. entenderem, sim, entenderem e aceitarem que é mesmo assim. Exato. Tínhamos aqui uma curiosidade para ti, que é, lá está, como temos aqui uma associação mais focada nas doenças reumáticas na infância e nos jovens, o que é que nos podes dizer, se conheces casos de fibromialgia em idades mais jovens? Tu própria foste diagnosticada aos 17 anos, portanto já tinhas provavelmente sintomas antes disso, mas conheces mais jovens, achas que é uma coisa frequente? Não sei se... O que é que nos podes dizer sobre isso? Vou dividir essa resposta em dois. A segunda parte é a parte da escola, que eu tenho que falar. Que é aqui a questão dos diagnósticos na infância, sim, já começam a aparecer os diagnósticos feitos na infância. Nós próprios temos uma sócia, pronto, enfim, menos de 15 anos, e é um bocadinho assustador, pronto, e começa a aparecer uma coisa que eu acho é que muitas destas pessoas, e lá está, devia ser feito um estudo, muitas destas pessoas têm esses diagnósticos tardios, e não tardios, muitas vezes têm os sintomas desde criança. Eu vejo a maior parte das pessoas dizerem que têm os sintomas desde que são crianças, desde que se lembram, desde que nasceram ou desde a adolescência. Já ouvi isto em quase toda a gente. Portanto, acho que devia de ser realmente feito um estudo aqui nesta questão, porque acho que os diagnósticos de fibromialgia são realmente muitíssimo tardios. Mas achas que isto agora é um bocado de opinião e o que é que cada um de nós acha sobre isto, mas achas que isso pode ter a ver com o preconceito de, lá está, um bocadinho aquilo que nós temos tentado passar, ou a mensagem que temos tentado passar, que é estas doenças também ocorrem em idades mais jovens e há sempre, e eu acho que a fibromialgia ainda tem outro problema associado, que é ainda há muita gente que não acredita que ela existe. Isso é um problema gravíssimo. E, portanto, se em idades adultas não acreditam que ela existe, muito menos em idades mais jovens. Ou achas que tem a ver com outra coisa? Que eu não percebi. Não é por aí. E há 30 e 40 anos atrás, pior ainda, não é? Felizmente as coisas estão melhores, mas não estão bem. Pronto. E lá está, 20 anos, 30 anos fazem muita diferença. Pronto, acho que é impensável há 30, 40 anos e 20 anos atrás uma criança ou adolescente ter um diagnóstico de fibromialgia. Portanto, sim, tem muito a ver com esse descrédito dos profissionais de saúde e dessa falta de informação, sim, sim. Sim, mesmo a própria fibromialgia ser reconhecida, por exemplo, oficialmente pela Organização Mundial de Saúde só foi em 92. Sim, sim, sim. Pronto, não foi assim há tanto tempo Assim quanto há isso. tanto tempo, sim. Aliás, eu lembro-me que durante o meu curso, a minha licenciatura, abordámos a fibromialgia em alguma das cadeiras e ainda era uma coisa
muito, tipo, era ali um lugar muito cinzento, não se percebia muito bem. Os professores já começavam a falar, não é? Já havia essa preocupação, mas mesmo em termos científicos, e tu sabes melhor do que ninguém, não há ainda estudos específicos às vezes, e mesmo os tratamentos, ainda não se conseguiu chegar Não. a um Cada nível de vez, conhecimento que exato. Não há interesse de investir dinheiro disso, o que eu não percebo, porque eu acredito que iriam ter imensos clientes a nível de tratamentos, porque outra questão é que eu acho também que há muitas pessoas com o diagnóstico de fibromialgia, porque o estudo foi feito há uns anos atrás do Epirama PT, diz que acho que é 1,7% da população portuguesa tem fibromialgia. Pronto, esse estudo também já foi feito há mais de 10 anos e acho que foi um estudo um pouco limitado. Eu acredito que é muito mais que isso, e cada vez mais. Portanto, haverá pessoas interessadas em ter um tratamento para a fibromialgia, não percebo esta falta de interesse. Cada vez a investigação científica está a chegar à conclusão que isto trata-se de uma patologia do foro neurológico, porque já há mesmo alterações a nível de neurotransmissores e afins, só que lá está, é preciso interesse e investimento para se poder estudar a fibromialgia, para depois então saber se, sim, senhora, é isto que se passa, temos 100% de certeza que é isto, agora sim, vamos criar um tratamento, seja ele medicamento, seja o que for, para a fibromialgia, porque o que há de momento são recomendações para. Pronto, há umas guidelines que existem, porque sim, entretanto, ao longo dos anos têm saído normas de diagnóstico, guidelines tanto do DAOLAR como do American College of Rheumatology, portanto, isto não é um assunto estagnado, as coisas têm evoluído. Não há ainda muito interesse. E quem sofre com isso são as pessoas com este diagnóstico, porque eu acredito que cada vez mais jovens já começam a ter o diagnóstico e pronto, e aí é preocupante. Depois lá está a entrar aqui a segunda parte que eu vou falar, as escolas não têm, são pouquíssimas as escolas que inserem estes alunos nas necessidades educativas especiais. Claro. Isto Já foi uma... connosco é assim, Pois, connosco acredito. temos uma doença que, pronto, é mais falada, foi diagnosticada há mais, diagnosticada não, descoberta há mais tempo, foi, já é assim, mas E vê-se vai, vocês têm exames e conseguem tornar visível, digamos sim, assim. porque lá está, continua a ser uma coisa que não, quem vê caras não vê não é articulações, articulações, Exato. mas é mais fácil de comprovar, de demonstrar, do que sim, provavelmente a fibromialgia. Sim, porque aconteceu-me no meu percurso académico, era o que eu sentia todos os dias, eu parecia que estava todos os dias a ir contra uma parede. Era o que eu sentia. E tive que desistir, porque só houve duas escolas que me apoiaram, que me inseriram nas necessidades educativas especiais, que foi uma grande guerra, mas graças a isso consegui ir até o 12º ano, apesar de que eu só terminei o 12º ano à noite, porque houve ali um período da minha vida que eu tive mesmo parar porque tive outro problema de saúde, e depois acabei por ir concluir à noite. Mas não havia sequer abertura das escolas. Eu falava com toda a gente, falava com toda a gente mesmo, aquilo foi mesmo o desespero total, com relatórios médicos, com tudo, e porque não se vê, e não queres é estudar, e eu a chorava a berranho, quero é estudar, porque eu estava a ver a minha vida completamente comprometida, e já para não falar no bullying. E não estou a falar de colegas, estou a falar mesmo de professores. De colegas nunca tive razão de queixa, porque eu fui chumbando por faltas. Não é por não ter competência para passar de ano, porque sempre tive, felizmente, mas era por questões de assiduidade. Ou seja, eu cada vez ficava mais velha, mas ia para turmas de pessoal mais novo. Mas nunca tive razão nenhuma de colegas, tive sim de professores. Eu ouvi coisas mesmo completamente descabidas, que me faziam ter medo de ir para a escola. Aquela Isso. pessoa em que nós supostamente podemos depositar confiança, que é alguém que aparentemente está ali para equilibrar qualquer tipo de situação, e às vezes são aqueles de quem temos medo.
o que não, Exato, não, e não e deve era fazer coisas sentido. mesmo à frente da turma toda e sem ser à frente da turma toda e coisas mesmo que deixavam, pronto, é desumano, isso não faz sentido. Fala-se tanto de escola inclusiva e aprovou-se tanto de escola inclusiva e isto e aquilo, mas a realidade é que não acontece, ponto. Sim, E sim, é a sim, sim. realidade. Ainda hoje é assim. Ainda há pouco tempo falei com uma rapariga que, por acaso eu não sabia deste sistema, por causa que agora há para o acesso ao ensino superior, que aquilo tens que levar tem que se apresentar um relatório, já não me lembro do nome daquilo. O atestado multiusos? Não é o atestado Não. multiuso, é agora outra, porque para a fibromialgia não consegues ter incapacidade. Se tiveres Pois. só o diagnóstico, não tens qualquer incapacidade porque não está na tabela nacional de incapacidades. Hum, O que acontece com estas pessoas que dizem que têm percentagem é ou porque têm outras doenças, ou porque lá apanharam um profissional de saúde que até tem alguma empatia e meteu as suas queixas, por exemplo, em questões ortopédicas, para essa pessoa ter. Eu já havia testados assim, pessoas a teimarem comigo, não, eu tive 60% por fibromialgia, depois vamos ver o assustado, aquilo tem lá os códigos, consegues ver a que é que está. Pronto, e não é. Meteram para problemas ortopédicos ou outras coisas quaisquer e assim, por lá está, apanhar alguém com Pino. empatia, por fibromialgia não é capaz, não és capaz. Mas aquilo é outra coisa que é um relatório que tu envias à DGERT, ou lá como é que se diz, quando fazes a candidatura, que eles depois aquilo fazem uma avaliação que é, eu acho que até tenho isto aqui, o relatório técnico pedagógico que solicitas à escola e depois tens que enviar uma declaração médica, mais informação da escola, isto, como é óbvio, tens prazos. E a rapariga simplesmente foi recusada a dar-lhe este relatório. E pronto, e não se percebe Já não porquê. se percebe isso. E não se consegue Já... perceber porquê, não faz qualquer sentido. Lá está, fala-se de escolas inclusivas, mas quando vamos aqui ver a realidade, não é isso que acontece e é triste, porque as pessoas depois pensam. É assim, eu entendo que ser diagnosticada em adulto com uma doença crónica é difícil, mas acho que é muito mais difícil na infância e na adolescência porque temos mil incógnitas. Como é que vai ser a minha vida académica? Como é que vai ser a minha vida profissional? Será que vou conseguir ter família? Sim, Será que não vou? Isso é assustador e as Sim, pessoas. nessas idades já tens tantos problemas e quando te aparece um, não é? Já é mudança em cima da abundância, não é? Já pois. é. Exato, e tu E ainda só. parece, ainda não tens aquela capacidade mental, e não, a nível psicológico, não é, um adolescente ainda não tem aquela capacidade mental de gerir estas coisas. Já é difícil para um adulto, quanto mais para um adolescente, pronto, que é a fase da catastrofização e é tudo muito normal. Portanto, é muito difícil e é uma batalha, pronto, foi uma batalha muito complicada. E depois o que foi engraçado, por acaso gostei imenso, que foi quando eu fui fazer o 12º à noite, teve que ser naquela escola que mais me tratou mal, não havia noutra. E então aqueles primeiros dias gostaram imenso, estar ali naqueles corredores, porque eu passei momentos tão bons naquela escola e de repente transformaram-se. E no fim, quando eu tive que apresentar, depois ali no fim tens que apresentar a tua história de vida, eu tive que dizer, esta escola tratou-me assim, assado e desta maneira e aconteceu isto. E só estou aqui hoje porque era a única escola disponível. E tive que dizer de forma bastante, pronto, de forma educada e precisa, tive que dizer. Não é que aqueles professores me Foi. tenham tratado mal, pelo Sim, contrário. sim. Eu disse, eu quero é deixar o alerta que é necessário realmente a escola ser inclusiva. E E quando foi se assim que fala nasceu a Joana que nós conhecemos. Eh, sim, já fazia parte do processo. Aí Ah, marcou-te. sim, não, mas tive que dizer, pronto, educadamente, lá está. Eu acredito que educadamente e no momento apropriado tu consegues dizer tudo. E achei que aquilo era o momento. E eles depois no fim as pessoas vieram falar comigo e que não sabiam e que concordam comigo e blá blá blá, pronto. Consegui trazer à tona o assunto e se calhar esse assunto ainda escala para a direção e quem sabe alguma
a criança, adolescente com um diagnóstico deste ou semelhante consiga ter algum tipo de ajuda, porque lá está, é aquela questão do não se vê, não tens uma perna partida, não estás em cadeira de rodas, não é cega, não te podemos ajudar. E eu não conseguia subir a estar a andar. Por mais relatórios que eu levasse, por tudo não me valeu de nada, e isso é muito triste. E depois lá está, tens mil e uma questões na tua cabeça. E é o pânico total, e pronto. E em cima disso tens o bullying dos professores. E se formos, E, e se formos à família é outra conversa, mas isso fica para dia. e em relação a esse bullying dos professores, tu achavas que havia alguma forma de combater, entre aspas, como mais informação nas escolas, mais informação acerca da fibromialgia? O que é que tu achas que poderia acontecer para melhorar? Sim, mais informação. Por acaso já cheguei a ir com a APPS Reuma falar sobre fibromialgia ali a uma escola de Montemoro Velho e eu estava cheia de medo. Pronto. E foi muito interessante mesmo, tanto de receptividade das partes dos professores e dos miúdos. Eles a fazerem mil perguntas e epá, foi muito giro. E acho que devia de haver mais sessões deste género, seja por fibromialgia ou seja o que for. Devia haver mais sessões, seja nas escolas secundárias, seja nas faculdades, porque as pessoas têm que estar mais atentas pronto, a estas doenças que não se veem, mas realmente existem, não é? E é preciso ter empatia e realmente ser inclusivo na realidade. Mas lá está, é um trabalho muito grande. Eu, por acaso, todos os anos com a associação, todos os anos em setembro, mando e-mail para tudo quanto é escolas a alertar que pode haver alunos assim, sim, e também professores. Depois lá está, o outro lado da moeda pronto, dos adultos não conseguirem trabalhar, mas pronto, aqui estamos a focar mais na parte dos jovens, porque também há esse espectro em que na entidade patronal também não acredita, seja ela escola, seja o que for. Pronto, lá está. É jovem, tentas acabar de alguma forma um curso e depois vais para a entidade patronal, se calhar tens de estar a levar com o mesmo tipo de documentários, passas a vida toda a levar com isto, não é fácil e eu não E conseguia, não é a não coisa mais consigo ver. agradável chegares ao teu primeiro emprego, seja onde for, ou seja o primeiro, ou seja o outro, e teres que abordar essa situação, pelo menos falo por mim, não é o primeiro assunto que eu queira abordar. Aliás, eu agora no 3 vezes onde eu estou a trabalhar no instituto, fui obrigada pela circunstância a falar do meu problema por causa da pandemia. Porque naquela situação tinha que me salvaguardar um bocado porque ninguém sabia do que é que estávamos a falar e o que é que podíamos esperar. Mas acho que não é a coisa mais agradável para ninguém ter que abordar esse tipo de assuntos, porque por muito fortes e habituados que estejamos à doença, não é uma coisa positiva para nós, não é? É sempre uma fragilidade. E a doença não pode ser mais do que tu, não é? E parece que já estás a dar aquela importância que não deveria, mas infelizmente é assim o país em que vivemos, o país e o mundo em que vivemos. E o mundo? Uma coisa que eu digo muito é que eu não consigo entender é como é que eu consigo me pôr no lugar das pessoas que seja difícil acreditar em algo que não se vê. Acredito que para mim também seria. Se eu não tivesse acredito que para mim também seria. Agora, o que eu não consigo entender é as faltas de respeito e empatia. Isso para mim é que nada justifica. Uma coisa é eu não Sem dúvida. entender e dizer, olha, pá, olha, desculpa lá, não entendo, vou pesquisar melhor, ou não entendo e pronto, não tenho que opinar. Sem dúvida, sem Agora dúvida. eu não entendo faltas de respeito e falta de empatia que existe, que é uma coisa fora Sim, 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 de sim. normal. Então, quando vamos para cuidados, a falar de cuidados médicos, sei testemunhos horríveis, eu também já passei por coisas horríveis também em contexto de consulta, que não cabe na cabeça de ninguém só porque não se vê. E pronto, e é desumano e é a realidade.
E em princípio futura. seria das várias vertentes, se calhar a vertente médica ou da saúde, aquela que deveria estar mais informada, não é? Portanto, se nem os médicos, nem os profissionais de saúde às vezes estão sensibilizados para esse tipo de situações, quanto mais os nossos pares, os nossos colegas, os professores, entidades patronais podem estar. Joana, Exato. já passamos o nosso tempo. Queria dar a palavra para deixares uma última mensagem, aquilo que tu achas que seja importante os nossos espectadores, ouvintes, importante para eles. O que eu acho importante é, pelo menos para mim, eu sei que pode haver momentos em que acham que estão a ir contra a parede, como eu, mas a vida acaba sempre por dar uma volta de alguma maneira, por mais tempo que demore o estarem a ir contra a parede. Portanto, não percam a esperança, sim, vai haver dias que vamos a estar em baixo, faz parte, mas nos outros dias é tentar lutar por nós e tentar não ouvir o que os outros dizem, principalmente quando é pessoas que são-nos muito chegadas, ou eu sei que é difícil, mas é tentar fazer o máximo que conseguirmos por nós, conforme as nossas possibilidades, porque a doença não pode ser mais do que nós, e temos que conseguir de alguma forma realizar os nossos sonhos. A vida vai se adaptando, os sonhos vão se mudando, mas o importante é não deixarmos de o fazer e tentar viver a vida ao máximo, independentemente do diagnóstico. Vai haver dias maus? Sim, ninguém está a desvalorizar, mas é tentar aproveitar os bons ao máximo e não deixar de ser a Joana, a Bruna, a Cláudia, o João, a Maria, não é? A doença não pode sobrepor, seja ela qual for. Obrigada por estares aqui. Queres dizer alguma coisa, Cláudia, para fecharmos? Não, acho que a Joana terminou em grande, acho que é Pois. o mais importante. Então, vemo-nos no próximo mês e obrigada. Adeus. Obrigada, adeus. Tchau! Tchau.